Olá, bom dia. Estamos às 6 horas e 30 minutos do dia 3 de dezembro de 2022. Então, eu já acordei às 4, mas preparei o material. Para preparar o material, eu levei 2 horas. Está aqui, do meu lado. Vou usar. Eu prefiro mostrar do que fazer aquela faixa branca que os professores fazem, os entendidos, e escrever e dizer quem foi. Não, eu mato a cobra e mostro o pau. Eu mostro o livro e leio no livro. Então, é artesanal? É, mas a minha bibliografia é material, não é referência, bibliografia, é o próprio livro. Vou continuar assim, porque eu acho que é a maneira mais correta. Agradecimento aos likes, agradecendo ao canal. Já estamos perto de 1.300 inscritos. Olha, começamos com 36. Agradecimentos aos que têm se inscrito no Colégio dos Magos Caldeus, cada vez maior quantidade. Gente querendo aprender mais ainda sobre o que estamos fazendo aqui. A instrução é necessária e às vezes nós não temos o tempo. Nosso vídeo agora só vai durar no máximo 45, segundo instruções do meu técnico e do meu neto que fez o curso de como é que se diz? Computação, ciência da computação. Meu técnico é técnico em computador, hard e soft. Meu neto é formado em ciência da computação. Eles disseram, não exceda 45 minutos. Então, o assunto de hoje é, a maçonaria é uma religião? Bem, vamos fazer isto mostrando os documentos. O mais antigo documento que nós temos é este. Como eu disse, só pude comprar porque era mestre maçom numa loja de objetos, livros e ornamentos maçônicos. Você tem que se identificar como mestre, dava o sinal de mestre, mas no caso aqui, o dono da loja já nos conhecia. A mim, o primeiro vigilante e o primeiro secretário. A gente chegava lá e já sabia. Mas não pode ser comprado. Então, aqui nós temos uma coisa interessante. É o livro mais antigo e a base da maçonaria. Foi publicado em 1723. Olha, eu digo mais antigo da maçonaria moderna, falsa. Porque antes da maçonaria moderna, ela era verdadeira. Distingam isto. Eu sou maçom da antiga tradição, filiado à Federação de Lojas Livres e Soberanas da França. Porque no Brasil todos seguem 1723 para cá. 1717 é data falsa. Não há um documento que prove que a maçonaria moderna nasceu em 1717. Pelo contrário, diz Ambelin, um grande maçom sincero. Não há nada que prove que a maçonaria nasceu em 1717. Pelo contrário, há muitos documentos que provam o contrário. Sua origem, de fato, apareceu com as Constituições de Anderson em 1723. É aqui que ela nasce. Mas, mentirosamente, eles dizem 1717. Já começa por aí a safadeza. E o ódio deles por eu dizer isso. A maçonaria verdadeira sempre houve. Até 1714, mais ou menos. Quando começou-se a preparar um golpe de Estado maçônico para, em 1717, reunir 4 lojas falidas e, através da corrupção dos veneráveis dessas 4 lojas, então Anderson e Desaguliers eram maçons pedreiros antigos, portanto, da maçonaria verdadeira, que estavam trabalhando na reconstrução da Catedral de São João, na Inglaterra. São João é uma, e a outra
é dos anglicanos. Então, nós temos a Catedral de Canterbury, que é dos falsos bispos, e a Catedral de São João. Então, essa de São João, então, o Santo Antônio ou São João. Nessa época, é São João. Então, estava sendo reformada. 4 desses operários estavam em situação desesperadora. Aí, os pastores Desaguliers, Anderson e o Duque de Montagu, que eu já falei, dão um golpe. Chamam ele para reunião em uma taberna chamada A Gança e o Grelho. A Gança e a Grelha, o Ganso e a Grelha, na taberna, num bar. E ali corrompem eles, prometem dinheiro, poder, se eles fizerem o que eles querem. Assim nasceu a maçonaria moderna. Isso começa um movimento sutil, subterrâneo, porque é sacanagem, é safadeza, é desonestidade e hipocrisia. Eles não dizem isso. Eles falam uma história muito bonitinha. Bom, mas de qualquer maneira, o que nos interessa por enquanto é a falsa maçonaria. E aí estão me perseguindo por causa disso. Mas vamos lá. Olha só. Constituição de Anderson. Verdadeira data de nascimento da maçonaria moderna. Ela começa em 1714, mas devagarzinho ela vai corrompendo, ela vai subornando, ela vai agregando, até dar o golpe maçônico de 1723. E aí, aqui, Anderson diz que foi em 1717. Em 1717 foi a reunião dos 4 mestres maçons que reconstruíram a Catedral de Santo Antônio, ou São João, né, na Inglaterra, hoje Canterbury, a Abadia de Canterbury, que é dos anglicanos, portanto, da rainha governada pelos reis, pela realeza, na verdade, pelo Conde de Rothschild, e a maçonaria verdadeira, e a igreja verdadeira, que é de Santo Antônio e São João, que é dos bispos verdadeiros, cristãos verdadeiros. Então, aí já começa a molecagem. Mas, como nos interessa, aí estou dizendo, a transição foi feita através de um conluio, portanto, de um plano, de uma conspiração que começou em 1714 e só terminou em 1723. E o seu consumo, seu ápice foi em 1717, quando os 4 veneráveis, assim que se chama, mestres de loja, de 4 lojas falidas, reuniram-se na taberna, ou seja, na cervejaria, o Ganso e a Grelha, para ali discutirem com Anderson e Desaguliers. O Duque de Montagu não podia entrar na taberna, ele era um duque. Anderson era pastor protestante, Desaguliers também era pastor protestante. Aí começa a safadeza. Oficialmente é a corrupção de 4 lojas falidas. Irão se reunir. Antes eram como a minha. Eu sou uma loja livre, associada à Federação de Lojas Livres e Soberanas da França. Tenho todos os documentos para falar isso e vou fazê-lo mais tarde. Bom, curiosamente, vamos ver como é que começa as bases. Aqui estão as bases da maçonaria moderna, viu? O grande respeito que tem esse livro, ele praticamente não funciona mais. Né? Já muito antigo, já foi reformado, mas nós temos aqui Deveres de um franco-maçom, está em espanhol, ó. Deveres de um franco-maçom. Pontos capitais, é o próprio Anderson, né, que escreve. Primeiro capítulo sobre Deus e a religião. Ora, pelo amor de Deus, como é que ele era pastor evangélico, Anderson, James Anderson, J. Anderson, e Desaguliers também era pastor protestante. Mas além de pastor protestante, era cientista. E ele vai desviando aos poucos, torna a maçonaria, que era cristã, católica, em religião protestante, depois, já disse que é religião, depois eles vão tornando ela científica, ou seja, ateia. Hoje a maçonaria é para os ateus. Então, aqui, ó,
Não, vejam bem, deveres de um franco-maçom. Primeiro é pontos capitais. O primeiro é sobre Deus e a religião. Vamos ver o que aqui diz? Vou ler como está em espanhol. O maçom está obrigado, por seu caráter, a obedecer à lei moral e assim devidamente compreende a arte, não sendo jamais um ateu, tem que ter uma religião, mas não pode ser cristã, nem um libertino irreligioso. Ou seja, aqui ela deixa claro, toda a maçonaria moderna era, nesse tempo, composta por religiosos, protestantes que foram substituindo os católicos. Vou provar isso. Mas, embora nos tempos antigos os maçons estivessem obrigados a pertencer à religião dominante em seu país, era católica, era única. Não, já tinha protestante. Em 1530, Lutero fundou o protestantismo. E Desaguliers e Anderson são protestantes. Então aqui já era o cristianismo. Então, a religião única do seu país era o cristianismo. Seja católico, seja protestante. Então, embora estivessem obrigados a pertencer à religião dominante, hoje se considera muito mais conveniente obrigar tão somente a professar aquela religião que todo homem aceita, deixando a cada um livre em sua escolha individual. Bom, deste modo, a maçonaria centraliza as várias tendências religiosas, sendo um centro de união e uma maneira de conciliar em verdadeira fraternidade pessoas que, de outro modo, discutiriam, brigariam e até sairiam aos sopapos e permaneceriam distanciados. Vamos ver como é que Nicolas Lan, agora vamos jogar um moderno. Vamos pegar um maçom moderno traduzindo isso. Nicolas Lan é um maçom famosíssimo, mas é um patife. Mas o amigo que me deu seguia ele rigorosamente. Nicolas Lan, comentário ao ritual de aprendiz maçom, vademecum, quer dizer, devo trazer debaixo do braço como uma Bíblia. A palavra vademecum em latim é vai comigo. Vademecum iniciático, ou seja, todo iniciante tem que estar com ele debaixo do braço. Então, já aí a noção de Bíblia. Vademecum já é uma Bíblia. Mas vamos ver como é que ele explica. Vamos ver. Na página, vou abrir. Página 329. Então, ele vai dizer: os deveres de um maçom. É a mesma coisa, atualizada. Agora vou ler em português. Um maçom concernentes a Deus e a religião. Um maçom é obrigado por sua dependência à ordem, ela exige, a obedecer à lei moral. E se entender corretamente o ofício, não será apenas isso, jamais será um ateu estúpido, nem um libertino antirreligioso. Então, está declarado já aqui, atual, isso é de hoje, vou mostrar a vocês. Aquilo permanece, portanto é uma religião, já está dito. É obrigado a obedecer à lei moral, ser uma pessoa de bons costumes, educada, praticar a lei do seu país, mas além disso, não pode ser ateu, não pode ser irreligioso, nem pode ser libertino, muito menos, claro, iria contra a moral. Em todos os países, nos tempos antigos, os maçons eram obrigados a seguir a religião daquele país ou daquela nação. Era o cristianismo, quer protestante, quer católico. Mas, presentemente, julgou-se mais conveniente obrigá-los só para com a religião, olha agora se vocês entendem isso, tá? Eu nunca entenderei. Na qual todos os homens estão de acordo, deixando a cada um suas opiniões pessoais. Essa religião consiste em ser bons e sinceros, homens honrados e honestos, quaisquer que sejam as denominações religiosas ou crenças que possam distinguir.
Motivo esse que fala da maçonaria o centro da união e o meio de conciliar por uma amizade sincera pessoas que teriam perpetuamente permanecido separadas, hostis. Então, aqui já se diz que não pode não ter uma religião, não pode ser um ateu, tem que ser religioso. Mas, embora a religião fosse cristã, decidiu-se, naquela época, em 1723, que agora bastava ser um homem bom e sincero e não discutir religião dentro do templo maçônico. Templo maçônico? Que coisa estranha. Templo, para mim, é uma palavra esquisita, não é? Olha, o livro eu comprei, não fui eu, foi um irmão meu, não vou dizer o nome dele, mas ele era maçom e achou que devia me dar de presente, porque ele achava que entraria na maçonaria. Eu tinha tudo para ser maçom. Era um religioso, tinha acabado de sair do Mosteiro de São Bento como diácono. E aí está aqui, ó, de Nicolas Lan, comentário ao ritual de aprendiz maçom, vai comigo, catecismo vai comigo. Ou seja, aqui é para proteger. Foi outro irmão que fez, da minha maçonaria já, para ele saber o que era. Bom, vou mostrar a editora maçônica. Significa que não pode ser vendido para quem não seja maçom. Tem que ser numa loja de livros maçônicos, material maçônico, objetos maçônicos. Então não fui eu. Nessa época eu não era maçom. Portanto, eu não poderia fazer isso. Mas um maçom, grau, sei lá, 28, 30, meu médico me deu aqui e colocou, ó, de novo, Nicolas Lan para Marlan Tavares de Oliveira. Está aqui o oferecimento. Editora maçônica, Caixa Postal 2000 e tal, Rio de Janeiro, 1977. Está aqui a data do presente. Atual, lá 1723. Aqui, 1977. Portanto, 200 anos, 250 anos depois. Mas a mesma ideia prevalece. Não pode não ter uma religião. Não pode ser ateu. Agora pode. Isso ele está copiando ali por obrigação. Mas não é mais verdade. Não é mais verdade. Já foi. Mas não é mais. Não sei o que marquei aqui. Diante do templo maçônico, a página é 67. Diante do templo maçônico, meio despido, com a corda no pescoço, a gente diz nem nu nem vestido, e a venda nos olhos, o candidato é conduzido até a porta do templo, símbolo natural de toda iniciação. É por ela que aquele que é recebido há de penetrar no augusto templo da sabedoria em busca da verdade e da luz. É um templo, mas aqui ele diz que é da sabedoria. Um templo para aprender a sabedoria. Mas por que a palavra templo? A consagração do anel, pelo amor de Deus, gente. Olha, consacrar é declarar que é sagrado, ou seja, que pertence a Deus. Mas ele já acabou de dizer que tem que ser crente, não pode ser ateu. Então é lógico. No juramento vai haver, na iniciação, no início, eu vou mostrar a vocês, o maçom sendo consagrado, ou seja, o venerável é um bispo que consagra um sacerdote. E os idiotas da maçonaria não sabem disso. Pronto. Do livro do Arlan, só nos interessa isso. Ele não presta. Agora vamos a um livro que é mais, vamos dizer assim, respeitável. Esse livro eu já comprei, já fui eu que comprei.
painéis. Painel da loja de aprendiz. Portanto, ali é vademecum do aprendiz. Ou seja, vai comigo. Aqui é a explicação. Por que é que o painel é assim? Aí ele vai explicar. O que é que tem para que o painel tenha de ser assim. E aí, nós vamos encontrar aqui. Aqui já fui eu que comprei. Já era maçom. Passei o que eu queria, tá? Leiam vocês. Eu não vou precisar ler. A página é 82. Página 82. Está escrito aqui a Bíblia. Ora, tá bom, tá consoante lá. Tem que ser religioso. Então, se tem que ter a Bíblia, tem que ser cristão, porque a Bíblia é cristã. Não é verdade? Olha as contradições, a sacanagem, as flutuações das verdades com mentiras. Agora, então, já fica claro. É uma religião. Tem que ter a Bíblia. Não pode não ter uma religião. Não pode ser ateu. Não pode ser antirreligioso. Deve ser dividida em capítulos e versículos. Ou seja, católica. Por quê? Não, a protestante também. Então, toda a Bíblia é dividida em capítulos e versículos. Portanto, é a Bíblia, é o centro, está no altar. Pronto, está aqui. Então, minha gente, depois disso, dizer que a maçonaria é uma fraternidade progressista, filosófica e filantrópica é querer considerar que vocês sejam idiotas. Esse foi o que comprei, já como maçom. Então aqui está claro. Uma Bíblia, dividida em capítulos e versículos, tem de estar presente. Lá, dizer, o maçom tem que ser consagrado, exatamente com a Bíblia. E vai ter que fazer aqui considerações religiosas. Cada religião tem sua história. As promessas de Deus, a aliança de Deus, seus profetas, seus sábios, seus mestres. Capítulo mais importante, Êxodo capítulo 24, Êxodo capítulo 6, Jó capítulo 5. Sem exceção, todas as religiões afirmam ter encontrado a verdade. Acontece que a verdade é uma só. Sendo uma só, então como pode ser verdade, tantas religiões? Portanto, se a religião diz que Deus é bondoso e justo, certamente Ele é. Somente Ele. Mas, por que tantas religiões? Ele não precisa de intermediários, os quais não nomeou. Portanto, aqui fica fora os pastores e os padres. Então, pastores e padres na loja maçônica aqui, Deus não são representantes de Deus. Lá não são considerados nem pastores nem padres, são religiosos. São religiosos? São. São cristãos? São. Porque a Bíblia aqui é cristã, dividida em capítulos e versículos. Mas, a fé nas verdades religiosas é um atributo daqueles que têm fé. Contudo, a crença cega pode levar ao fanatismo. E foi e será sempre combatida pela maçonaria. Eles me consideram um fanático religioso. Ah, meu Deus do céu. Vejam os vídeos onde eu digo o que é a religião cristã, católica, os erros que ela comete. Então, aqui, não tem dúvida. Aqui não tem dúvida. Esse livro é sério, tá? Em cada grau maçônico, a Bíblia é aberta no grau 1, na versão do Grande Oriente. Assim, no Rito Escocês Antigo e Aceito, abre-se no Salmo, que significa canto, que é o número 133. No pastor calvinista João Ferreira de Almeida, é o seguinte: quão bom e quão suave os irmãos viverem em união, como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Nas Bíblias da Igreja Católica,
Geralmente a tradução do padre Antônio Pereira de Figueiredo é substituída pelo padre Ana Franca. E esse salmo recebe no 132. Não tem problema. O importante é que, na versão católica, o salmo é 132. Na versão do pastor calvinista, eu tenho respeito muito grande por ele, viu? João Ferreira de Almeida. Então são duas Bíblias. João Ferreira de Almeida, cristão, calvinista, protestante. E o pastor católico. Padre Antônio Pereira de Figueiredo, é 132. Salmo, meu Deus do céu. Onde está o livro dos Salmos? Em capítulos e versículos. Se eu não terminar aqui, veremos depois. Não vou passar de 40 minutos. Da Bíblia. Se não é religião, por que ter a Bíblia? Pode ser católico ou protestante. João Ferreira de Almeida ou padre Leonel Franca, outro. Dividido em capítulos e versículos. Esse livro é sério. Isso é a verdade. Esse livro completo. Chama-se Painel de Aprendiz Maçom. Ou seja, o que todo aprendiz maçom tem que saber. Mas aqui é verdadeiro. Nicolas não é falso. E aqui nós temos duas preciosidades. Vou selecionar um pouquinho. O juramento. Olha aqui, ó. O juramento. Nas antigas corporações maçons, prestar juramento, obedecer a lei regulamentar de seus superiores. Então, damos ao lado uma gravura de um velho mentor mostrando uma frase de juramento entre os ingleses. Agora, esse juramento é prestado em cima de uma Bíblia. Vou mostrar a vocês, ó. Aqui está a gravura. Tá vendo, ó? Aqui está o venerável mestre, aqui está o primeiro vigilante, o diácono, aqui está a Bíblia e aqui está o candidato. Aqui está a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que eles dizem que é sabedoria, poder e amor. Vamos a detalhes sobre o juramento. Aqui está a consagração. Imposição das mãos na cabeça. São Paulo diz na Epístola a Timóteo: não desprezes o poder do Espírito Santo que está em ti, pela imposição das minhas mãos na tua cabeça. Ora, é um ritual tipicamente religioso, feito por São Paulo, descrito detalhadamente por ele. Ninguém despreze tua pouca idade, porque tu foste escolhido por profecia. Impondo as mãos sobre sua cabeça, te fiz bispo, tens autoridade. Então, aqui é feito sacerdote. O apóstolo podia fazer um bispo, porque ele era apóstolo, testemunha. Aqui não. É um bispo que faz um padre, um sacerdote. E aqui está o venerável. Aqui deve ser o irmão expert ou o grande secretário. E aqui ele dá, vestido a rigor, com o chapéu, né, o aperto de mão. De joelhos, ó. De joelhos. Em todos os dois cantos, ó. De joelhos. Por que de joelhos? A Bíblia está aqui. 3 castiçais, Pai, Filho e Espírito Santo. 3 castiçais, Pai, Filho e Espírito Santo. E aqui está, então, o primeiro diácono, o primeiro vigilante, e aqui o venerável já em outras vestes. Aqui ele está também com o chapéu, mas não é tão visível. Aqui o chapéu é visível.
Aqui ele está consagrando o candidato. Ou seja, através do poder que ele tem, ele é arcebispo, o bispo, que é o grande secretário, está aqui consagrando ele. Agora vem melhor. Agora vem melhor. Ó, esse símbolo, a menorá, é o castelo de 7 braços judaico. Então, agora diz que tem que ser religioso e as lojas eram cristãs. Mas, ó, o material adotado aqui é hebraico, é judeu. É o maior símbolo do judaísmo, não. Junto com a Arca da Aliança, que também eles usam. Vou mostrar para vocês. E qual é o trabalho do maçom? Está aqui a Arca da Aliança, ó. Lá na oração da menorá. Ó, comparem. Castiçal de 7 braços é símbolo do judaísmo, por excelência, junto com a Arca da Aliança. Aqui feita, ela era, aqui é egípcia e aqui era judaica. A Arca da Aliança, seja egípcia, estava no templo egípcio. A Osíris, a Ísis, a Horus, a qualquer deus. E aqui a Arca da Aliança, que estava no templo de Jerusalém, dedicado a Javé. Essa só a Javé. Yod He Vav He. As palavras em hebraico, que eu vou mostrar a vocês. Então, por que isso? Porque todo esse simbolismo religioso. E qual é a finalidade? Segundo Mário Roso de Luna, o Sancta Sanctorum, o Santo dos Santos, tem que ser quadrangular, é um cubo, chamado Recal, em hebreu. A primeira câmara, depois do vestíbulo, lugar santo, é a câmara mais profunda do templo. Diz Plantagenet, no ritual do trabalho de mestre, designa respectivamente a nave de oriente do templo maçônico, Sancta Sanctorum. Oriente do templo é, segundo no latim, Sancta Sanctorum, ou Debir, em hebraico Debir, que era onde ficava a Arca da Aliança e onde ficava a menorá. Então, onde fica vulnerável, ficam esses objetos. Aí, então, fica maçom e judeu ao mesmo tempo. E o trabalho, simbolicamente, disse que o santuário do templo representa a consciência do homem. Mas, na verdade, damos abaixo a construção do templo de Salomão. Ou seja, o altar dos sacrifícios, o lugar santo, o Sancta Sanctorum. A maçonaria foi buscar o simbolismo da Câmara do Meio no Templo de Salomão, segundo a Escritura do Livro de Reis, primeiro livro, capítulo 6, versículo 1. Salomão, no quarto seu reinado sobre Israel, começou a edificar a casa do Senhor. O templo construído no lugar já escolhido. Pronto, então o templo, e aqui nós temos objetos do templo. O venerável fica no lugar, no Santo dos Santos, Sancta Sanctorum, e os mestres no Santo, Recal. Então, a sala dos passos perdidos, depois vem o vestíbulo, depois vem o Recal, que é a nave central, depois vem o Debir, que é o Sancta Sanctorum. A sala dos passos perdidos, qualquer um pode chegar. Ninguém pode passar dali, só se for maçom. Então a sala dos passos perdidos não tem nome. Mas, entrou, você está no lugar santo. Recal. Chegou até a Arca da Aliança, seja na versão egípcia, seja na versão hebraica,
seja no castiçal de 7 braços, está ali simbolizada na mesa do vigilante. E o que é que vamos fazer? Construir o templo de Salomão. Aqui está o templo de Salomão. Então, o que é que o maçom vai fazer? Construir o templo de Salomão. Ah, professor, mas isso é simbólico. Eu vou provar que não é. Eu vou provar que não é. O pavimento mosaico é o caminho dos justos para os passos de sumo sacerdote. Ou seja, o pavimento mosaico simboliza o caminho dos justos que está indo para ser sumo sacerdote. Como arcebispo, ele aceita o candidato e o grande secretário, o primeiro vigilante, consagra ele. Mas continua o caminho, a caminhada é longa. Ali é 4º grau. Agora, o pavimento mosaico que existe é o caminho dos justos para se tornar sumo sacerdote. Relembra o velho pátio privativo destinado à meditação e oração do sacerdote. Representa para nós o mundo com as suas dificuldades e contrastes, e damos abaixo 2 gravuras mostrando a visão do templo de Salomão. Então, é a construção do templo de Salomão em Jerusalém, que vai dizer mais adiante. Então, no fundo, é realmente a construção do templo, que é o maior sonho dos judeus. Reconstruir o templo de Jerusalém é o maior sonho dos judeus. E é o que o maçom, sem saber, é consagrado sacerdote por um bispo que toma o nome de venerável, de primeiro vigilante ou primeiro diácono, e um arcebispo que toma o nome de vigilante. Mas ele caminha para ser sumo sacerdote. Ou seja, Ulam, agora lembrei o nome, a sala dos passos perdidos do hebraico é Ulam, quer dizer vestíbulo. Recal como é que se chama? É a nave central do templo. Debir é o Sancta Sanctorum, ou seja, o Recal é o lugar santo. E o Debir é o Santo dos Santos, é onde vai terminar a iniciação maçônica. Então ele começa, ele é levado, a maneira vai ser estranha, vou dizer para vocês como é que ele vai ser tirado de casa. Ele não vai a pé, vai ser tirado de casa, vou dizer especialmente, porque um aluno relata que o avô dele viu esse ritual, não é muito fácil, que é meia-noite. Então, já numa hora em que ninguém vê. Mas vamos dizer, foi um aluno meu. Vou pegar, vou dizer o nome dele, vou me permitir dizer o nome dele, e ele dizer, meu avô viu. Ele é tirado de casa, é raptado. Simbolicamente, ele sai do mundo dos profanos e é raptado para construir, queira ou não. Então, é obrigado, é raptado. E aqui, então, está aqui, ó. O pátio dos gentios, átrio dos gentios, e aqui está o templo. Então, os profanos estão no átrio dos gentios. Candidatos, quando eles entram no templo de Salomão, que é dividido em 3 partes. Eu vou dar gravura maior. Aqui está, acabei de dizer, não é Recal, esqueci. Então, é o átrio, a sala dos passos perdidos, como eles chamam, né? Depois o santo, depois o santíssimo. Então, é o templo de Salomão. Esqueci o nome da sala dos passos perdidos. Aqui qualquer um pode entrar. Aqui não. Então, os candidatos são chamados de gentios, profanos. Quando eles entram no templo, agora, Ulam. Pronto, aqui é Ulam. Qualquer um pode estar aqui. O candidato chega aqui, é profano. Aí ele entra no Recal. Começa com Ulam. Recal quer dizer lugar santo. E Debir, que é o centro, é coberto, é um cubo, é chamado Santo dos Santos, o Sancta Sanctorum. É lá que estão os objetos sagrados. Então ele é consagrado sacerdote para chegar a ser sumo sacerdote. E o idiota não tem a menor ideia disso. Ele jura que vai obedecer a tudo
sem saber que obedecer a tudo é chegar a ser sumo sacerdote dos judeus, porque é a maçonaria judaica. Como era feita aberta a loja, o esperto antigamente a santificava. Olha, gente, ouçam, aberta a loja, ou seja, lido o Salmo 133, segundo a religião protestante, 132, segundo a Bíblia católica, lido isso, Salmo de Davi, está na Bíblia. O irmão expert, eu fui tudo na loja, santificava o lugar da reunião, traçando um quadrado que delimitava o centro do templo, ou seja, o santuário. Está aqui. Quer que eu mostre para vocês? Leiam. Leiam. Podem ler. Era assim. Quando começou, em 1723, era assim. Até eles construírem templos. Mas já era o quê? Tinha que ser antes incensada e santificada. Ah, meu Deus do céu. Vou agora mostrar uma carta circular às oficinas da Federação. A glória do Supremo Arquiteto do Universo. Grande Secretaria-Geral, Grande Oriente, Supremo Conselho do Brasil, no Rio de Janeiro, 29 de outubro de 1895. Então, olha que nome. Grande Secretaria, portanto, quem está lá é o Grande Secretário do Oriente, do Supremo Oriente, exatamente o DEBIR. Supremo Conselho do Brasil, no Rio de Janeiro, em 29 de outubro de 1895. Manda o poderoso irmão, grão-mestre, grande comendador da Ordem, declarar às oficinas da Federação que o Grande Oriente Supremo Conselho do Brasil, ou seja, Grande Oriente é sempre o DEBIR, Santíssimo. Nos termos da Lei 173, que faça o depósito da sua Constituição regularizada do cartório do 2º Distrito, onde fica registrado a reunião, o direito de reunião, e, no livro 9, a inscrição das associações religiosas. Então, ele tem que declarar no cartório civil que é uma reunião de homens religiosos, beneficentes políticos e outras que trata a citada lei número 173, ordem, capítulo 5, na página 3. Dr. Henrique Valadares. Lá, Henrique Valadares é conhecidíssimo. Rua Henrique Valadares, lá em Sergipe, é uma família célebre. Grau 33. Grau 33, ó. Ou seja, sumo sacerdote. Acho que não dá mais tempo. Passamos. Acabou. Vamos ter que esperar. Agora o resto fica para o próximo. Tem mais, tá? Estaremos no próximo. Obrigado. Se não derem, dê o seu like e até a próxima.